O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no versículo 16, Jesus diz: O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Ora, o que isso significa na prática da nossa vida? Jesus está dizendo que o que nós pedirmos em nome dEle, Ele nos concederá. Mas o que significa exatamente isso? Ora, esta afirmação que está aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, ela está dentro de um contexto. Jesus Cristo está falando, nós ouvimos desde ontem, que é necessário permanecer no seu amor, que é necessário permanecer nele, que é necessário permanecer nas suas palavras. E Santo Agostinho, então, com a clareza que lhe é própria, vai dizer, palavras suas: quem permanece em Cristo, pede o que quer e alcança. Porque quem permanece em Cristo, continua, o que pode querer, senão o que agrada a Cristo? Então, quem permanece em Cristo, não quer nada de inadequado. De modo que, quem permanece em Cristo, alcança sempre tudo aquilo que pede. Por quê? Porque permanece em Cristo. E permanecendo em Cristo, não quer, nem pede nada de errado, nada de inadequado. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas o que é então exatamente permanecer em Cristo? Para que a minha oração seja todo-poderosa. O que é permanecer em Cristo? Para que eu tenha certeza então de que tudo aquilo que eu pedi, eu alcançarei. Ora, o próprio Jesus no Evangelho de João, ele nos dá pistas muito claras, né? Ontem, por exemplo, no versículo 10 deste mesmo capítulo 15, nós ouvíamos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quando nós permanecemos, quando nós guardamos os mandamentos de Jesus, de Deus, nós permanecemos nele, nós permanecemos no seu amor. No versículo 12 do Evangelho de hoje, Jesus, ele dá mais um passo, dizendo em que consiste
guardar os seus mandamentos. Qual é o seu mandamento por excelência? É amar. E este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E no versículo 14, ele continua: vós sois meus amigos, vós permanecereis em mim, se fizerdes o que eu vos mando. Então percebemos aqui, meus santos, que permanecer em Jesus, permanecer no seu amor, permanecer na sua palavra, é uma realidade que implica fidelidade, doação, entrega, confiança. Não é uma realidade do afeto simplesmente. Santo Agostinho, ele vai dizer: só podemos dizer que suas palavras permanecem em nós quando fazemos o que ele nos mandou e amamos o que ele nos prometeu. Só assim nós podemos ter certeza que permanecemos nele e ele permanece em nós. Que permanecemos em suas palavras e as suas palavras permanecem em nós. Quando nós amamos, quando nós fazemos o que ele nos mandou e quando nós amamos o que ele nos prometeu. E aí nós podemos esquadrinhar, escarafunchar, procurar dentro do nosso coração o que é mesmo que nós amamos. O que é mesmo que nós desejamos. O que é que está presente no nosso coração e que de alguma maneira acompanha a nossa vida? O que é com que nós vamos dormir e acordamos? Com que pensamentos, com que desejos nós vamos para a nossa cama e já acordamos pensando naquelas realidades? O que é que tem preenchido o nosso dia a dia? Porque aquilo que estiver presente no nosso coração, na nossa alma, nos nossos pensamentos, provavelmente vai ser aquilo que nós amamos. Se nós amarmos as coisas santas, se nós amarmos a Deus, nós permaneceremos em Deus. Se nós amamos aquilo que Ele nos prometeu, nós estamos constantemente, pelo menos quando nos damos conta, nós estamos desejando o céu, as coisas do alto. Ora, quem assim se encontra, permanece em Deus. Deus permanece nele, permanece na palavra de Deus, a palavra de Deus permanece nele, permanece no amor, o amor de Deus permanece nele, e aí ele pode pedir o que quiser, porque ele vai alcançar. Santo Agostinho, mais uma vez, tem uma frase lapidar, uma frase muito conhecida, que é: ama e faz o que quiseres. Se você, mas compreendamos o que consiste o amor. Se você diz isso daí no mundão, vai fazer: então é muito fácil, gente. É só amar e fazer o que quiser. Se eu estiver amando, eu posso fazer o que eu quiser? Sim, mas olhe para Jesus crucificado e lembre-se o que é amor. Ouça as suas palavras e lembremos-nos o que é amor. Se guardardes os meus mandamentos, se fizerdes o que eu vos mando fazer, assim como eu fiz a vontade do Pai, assim como eu permaneço na vontade do Pai. Amor a Deus significa obediência, confiança, sacrifício, entrega. Essa confiança e entrega totais. Então, neste contexto de quem ama a Deus ao ponto de poder fazer qualquer coisa, se ele de verdade estiver amando, se de verdade a força motriz das suas ações for o amor a Deus e aos irmãos, você pode fazer qualquer coisa. Se o que rege, se o que movimenta a sua vida é o amor a Deus e aos irmãos, nada de inadequado você fará. Então, como diz aqui
a palavra, o que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Porque existe uma concórdia, uma comunhão de coração, do seu coração com o coração de nosso Senhor. De modo que, permanecendo nele, pediremos o que quisermos e seremos atendidos. Mas lembremos-nos, permanecer na sua palavra não é apenas ter contato com a sua palavra. Santo Agostinho diz, mais uma vez, que aquele que tem contato com a palavra de Deus, mas nela não permanece, aquele que ouve a palavra de Deus e nela não permanece, aquilo não será em nada em seu auxílio, mas será um testemunho contra ele. Isto é, aquele que tem contato com a palavra de Deus, aqueles que temos contato com a palavra de Deus. Mas se nesta palavra nós não permanecermos, e já vimos o que significa na palavra de Deus permanecer. Então, aqueles que têm contato com a palavra de Deus, mas nela não permanece, esta mesma palavra com a qual tivemos contato, não só não será auxílio para nós, como será um testemunho contra nós. Será condenação para nós. Aí sim, uma pessoa que não permanece, mesmo que tenha contato com a palavra de Deus. Uma pessoa que não permanece na palavra, que não permanece no amor, que não permanece em Deus, não poucas vezes, as suas preces não são atendidas. Por quê? Porque pediu segundo a carne, pediu segundo as suas concupiscências, não pediu segundo a palavra que nele permanece. Segundo a palavra na qual ele permanece. Não, este já não é mais o padrão, mas são as suas concupiscências. Então, os seus pedidos são desorientados, são desregrados, porque não poucas vezes pede o que não convém e até mesmo o que é mal. Mas, se você permanecer na palavra de Deus, na obediência, na busca de observar retamente os mandamentos de Deus, você não só não pedirá nada de inadequado, mas pedirá sempre em consonância ao coração de Cristo, de modo que tudo o que você pedir em nome dele, você alcançará. Santa Teresinha, mestra nesta concórdia, né? Nesta comunhão de coração, já aqui disse a vocês, nós podemos encontrar no seu pensamento aquele desejo de que a vontade de Deus fosse a dela e a vontade dela fosse a vontade de Deus. É comum que nós digamos, Senhor, que a tua vontade seja a minha. E é muito adequado, né? Está correto. Mas se houver de verdade uma comunhão perfeita, isso vai redundar em que não só a vontade de Deus será a sua, mas a sua será a vontade de Deus. Porque nada de inadequado você quererá. Você não vai querer nada alheio à salvação. Você não vai querer nada alheio à glória de Deus. Você não vai desejar nada alheio daquilo para o qual você foi criado. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos pedir a nosso Senhor que nos conceda esta graça de nós permanecermos de tal maneira nele, na sua palavra, no seu amor, de modo que tudo aquilo que pedirmos, nós alcancemos. De modo que a nossa oração seja poderosa. Poderosa não porque regida pela nossa concupiscência, pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade mesquinha de buscar o prazer e fugir da dor. Não, mas todo poderosa porque unida à vontade de Cristo, que procurou em tudo a glória do Pai. Só assim essa palavra tem sentido, só assim essa palavra pode se realizar. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.